Construto Profissional é a solução da Artec para a área de Arquitetura, Engenharia e Construção. Construto Profissional engloba na sua composição vários programas. GEST é um programa vocacionado para a área da organização e centralização da base de dados da empresa, permitindo agilizar toda a gestão dos dados necessários à criação de orçamentos, cadernos de encargos, autos de medição, diagramas de Gantt e diagramas de recursos. Permite ainda a análise de desvios entre a orçamentação e os autos de medição. GESTCON incorpora, além das funções descritas para o programa GEST, funções específicas de controle de gastos para a obra. Essa gestão permite-nos controlar todos os pedidos realizados, o saldo com os fornecedores, os gastos dos materiais encomendados e sua colocação nos orçamentos das obras respectivas, a utilização da mão de obra, a utilização de equipamentos, a elaboração e gestão de contratos, a elaboração de propostas, a solicitação e inclusive a adjudicação manual e automática de propostas, bem como a análise de desvios entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos colocados em cada uma das obras e aquilo que foi o orçamentado. ReviPre é um programa que permite trabalhar ao nível da revisão de preços, realizando uma revisão de preços provisória e definitiva, que poderá ser levada em paralelo, sendo transmitido no final informação relativa aos acertos a realizar. Permite ainda fazer o estudo comparativo de duas formas distintas para a mesma obra. Permite ainda realizar o estudo dos índices e a sua provável evolução ao longo do tempo para que se adotem valores estimados para a revisão de preços provisória. Toda a informação do ReviPre é detalhada em listagens e gráficos bastante explicativos. Resíduos é um programa vocacionado para o estudo da gestão de resíduos das obras. Permite fazer um estudo a partir de uma informação estatística, em função do tipo de obra que se vai realizar, ou através das fichas de preços das unidades das obras que estão incluídas no orçamento. Finalmente, o Construto de Conta é um programa que permite levar também a contabilidade analítica e financeira das obras ou da empresa construtora dentro do sistema Construto Profissional. Ao longo dos próximos vídeos vamos analisar essencialmente o programa GEST e o programa GESTCON e as funções que estes possuem para a orçamentação e controle de obra. A primeira explicação a realizar relativamente ao programa GEST tem a ver com a organização da empresa. GEST é um programa vocacionado para organizar numa base de dados centralizada toda a informação da empresa. Nessa base de dados centralizada poderemos incluir fichas de preços simples, fichas de preços compostos, condições técnicas associadas a esses preços simples e a esses preços compostos para a elaboração de caderno de encargos. Podemos ainda, com o programa Seguro, também da Artec, ter condições de segurança associadas às fichas de preços simples ou preços compostos, que permitirão também elaborar de uma forma bastante eficaz e produtiva os planos de segurança e saúde. Permite ainda centralizar na base de dados as fichas de resíduos gerados para cada uma das unidades de obras descritas nos preços compostos ou para cada um dos materiais incluídos nos preços simples. Permite ainda ter toda a biblioteca de imagens associadas às unidades de obra. Permite ter toda a base de dados de fornecedores e clientes também centralizada. Permite ter toda a informação a nível de catálogos, vídeos, informação comercial, PDFs, por exemplo, centralizada também na base de dados. E, finalmente, permite que cada ficha de preço simples ou preço composto tenha multipreços associados, até 256 valores unitários diferentes para cada um dos preços simples e, inclusive, composições alternativas para orçamentos especiais. Portanto, o GEST vem centralizar a informação toda da empresa construtora numa única base de dados que pode ser acedida por qualquer utilizador dentro da rede e que pode ser protegida com a criação de perfis de utilizadores que terão acesso à base de dados
e que terão permissão ou não para a modificação dessa mesma base de dados. Esta centralização da base de dados permite, por um lado, organizar a empresa de uma forma muito mais estruturada. Toda a informação passa a estar centralizada em vez de estar espalhada por vários ficheiros no computador. Permite uma agilidade de trabalho muito maior ao permitir que qualquer utilizador trabalhe sobre a mesma base de dados da empresa para recorrer aos seus dados para a realização de orçamentos, controle de obra, enfim, de toda a informação que necessite. É também muito mais fácil de utilizar uma base de dados centralizada do que várias bases de dados espalhadas pelo computador. Portanto, ganha-se em organização, eficácia e produtividade. Temos aqui uma pequena explicação, exatamente aquilo que foi comentado no slide anterior. O acesso centralizado à base de dados da empresa. Temos aqui a representação da base de dados da empresa e a possibilidade de termos multi-utilizadores a trabalhar sobre essa base de dados da empresa para realizar orçamentos, pedidos de materiais, por exemplo, colocar os gastos da mão de obra, ou seja, a utilização da mão de obra nos artigos respectivos de cada uma das obras, bem como para elaborar planos de segurança, cadernos de encargos, portanto, aquilo que for necessário. Portanto, a base de dados da empresa está centralizada e disponibilizada para qualquer utilizador a qualquer momento. Como podemos aqui constatar, acabam-se os vários ficheiros espalhados pelos computadores, a informação é sempre aproveitada para o futuro, ou seja, se algum dos utilizadores adicionar informação à base da empresa, ela passa a estar partilhada para todos os utilizadores nesse mesmo momento e fica também guardada para o futuro. E todo o trabalho de qualquer um dos utilizadores é feito sempre sobre os mesmos dados. Não temos a possibilidade de ter orçamentos feitos com uma base de dados e outros orçamentos feitos com outra base de dados que não coincida com a primeira. Portanto, ao estar a informação toda centralizada, tudo está uniformizado ao nível da empresa. Uma pequena explicação do método de trabalho realizado pelo GEST com a base de dados centralizado. Do lado esquerdo temos aqui uma representação da base de dados da empresa, com toda a informação que a compõe, preços simples, preços compostos, condições técnicas, condições de segurança, fichas de resíduos, texto de descrição, imagens associadas, enfim, uma série de informações. E a forma de trabalhar com o GEST é bastante simples. Nós chegamos à base de dados da empresa, selecionamos as unidades de obra, preços compostos, que vamos necessitar para realizar o nosso orçamento e ao selecionarmos essas unidades de obra, automaticamente o programa vai pegar na informação associada e começar a criar o caderno de encargos, o plano de segurança, o estudo de gestão de resíduos, os diagramas de garantia e os diagramas de recursos dessa mesma obra. Portanto, ao realizarmos o orçamento, ao realizarmos uma simples função de arrastar uma unidade de obra ou de associar uma unidade de obra a um artigo de um orçamento, vamos estar a desencadear uma série de documentação essencial para quem está a realizar o orçamento, o caderno de cargos, o plano de segurança, o estudo de gestão de resíduos e inclusive o planeamento da obra. Portanto, numa única operação podemos ter aqui uma produtividade grandemente aumentada com a possibilidade de gerar vários estudos em simultâneo. Posteriormente, no GEST-CON, a partir do orçamento que foi criado e que é constituído por artigos, que têm associado as unidades de obra e que têm associado as quantidades. E a partir desse orçamento é possível obtermos os pedidos necessários para satisfazer ou para realizar esse orçamento, pedidos esses realizados à base de dados de fornecedores que está também centralizada na base da empresa, saber as existências de materiais, uma vez que temos os pedidos realizados e os materiais entregues em obra, sabemos quais os materiais que se encontram em armazém ou em estoque. Os gastos de materiais, ou seja, quando existe uma recepção do material de um fornecedor, lançamos num artigo de um orçamento de uma obra e, portanto, temos a qualquer instante a informação dos materiais que foram gastos nessa mesma obra. O mesmo se passa com os gastos de pessoal. Podemos lançar diariamente as horas de trabalho de cada um dos funcionários e, inclusive, indicar qual o artigo do orçamento em que esteve a trabalhar, elaborando-se assim uma folha de atividades de cada um dos funcionários
incluindo os locais ou as atividades que esteve a realizar diariamente. O mesmo para os equipamentos, portanto, podemos associar qualquer equipamento a qualquer artigo, indicando o número de horas que passou a trabalhar em cada um dos artigos. Pode-se ainda, uma vez que estamos a selecionar materiais e a lançá-los no orçamento, na obra, comparar os gastos dessa obra, os gastos reais que estamos a realizar, com aquilo que foi o orçamento inicial e ver então os desvios que existem. Desvios esses que podem ser ao nível dos materiais, da mão de obra, dos equipamentos, portanto, podemos ter essa informação dentro do programa. Conseguimos também, a partir do orçamento, realizar contratos, fazer pedidos de propostas, podemos fazer adjudicação de propostas e inclusive controlar a produção da obra. Portanto, tudo isto dentro do programa GestCon da Artec. Uma pequena descrição então daquilo que são os softwares que constituem a solução construtora profissional. O GEST, que já vimos, vocacionado mais para a parte de orçamentação, cadernos de encargos, autos de medição e análise de desvios. O GestCon, que inclui na sua gênese o GEST e que adiciona ainda as funções de controle de obra, de gastos de recursos, gestão de documentos, produção e contratos. E, finalmente, uma série de outros programas que podem ser complementados na solução construtora profissional, como o Seguro para a parte de planos de segurança, Resíduos para o estudo de resíduos, Conta para a contabilidade e o ReviPre para a revisão de preços. Temos ainda o MidPlan, que é um programa que permite fazer medição gráfica diretamente sobre DWGs, sem recorrer a programas externos e que funciona integrado no GEST.